E aí, galera, tudo bem? Vamos a mais um módulo, o módulo de lentes delgadas, né? Um módulo que a galera costuma achar um pouco ensaboado, um pouco difícil, né? De um entendimento de bastante teoria, mas aos pouquinhos a gente vai chegar lá, né? Para começar a brincadeira, a lente ela vai seguir um princípio muito básico, que é o princípio da refração, onde a luz vai passar de um meio qualquer para o interior dessa lente e depois do interior da lente para o meio externo, tudo bem? Então nós vamos ter basicamente duas refrações. E no nosso caso, a gente vai simplificar o processo utilizando apenas a relação de lentes, a ideia de lente simplificada, tudo bem? A gente não vai usar as lentes do jeito que elas existem pra gente, tá? Então a ideia básica é assim, nós dividimos a lente, ou as lentes, em dois grupamentos básicos, tudo bem? Os grupamentos são de bordas finas e o grupamento de bordas grossas, né? Então existem, basicamente, pra gente, esses 6 tipos de lentes, que era bom, né? É sempre interessante, é sempre importante a gente saber nomear esses formatos, embora nos exercícios de conta não vão ser esses formatos que aparecerão, a gente vai simplificar, tá bom? Bem, então, nós temos o biconvexa, plano convexa, côncavo convexa, bicôncava e tal. Eu acho que o mais importante é a gente saber dar um nome disso, né? E não decorar individualmente cada um desses itens. E aí a pergunta é, aqui fica muito simples a gente perceber que o nome vai ser biconvexa, tá? Porque você olhando desse lado, né, você vê uma face convexa e olhando desse outro lado a gente vê outra face convexa. Beleza. Bem, agora já nessa daqui, já começa a dar um certo caramba, será que né? Por exemplo, olhando desse lado aqui, eu estou diante de uma face plana da lente. Já do outro lado, eu estou diante de uma face convexa. Aí, nesse momento, muitos pensaram, professor, não tem muita diferença, né? Um lado é plano, do lado é convexo, plano, convexo. Tudo bem, mas eu já levanto a bola e pergunto o seguinte, por que o nome é plano convexa e não é, por exemplo, convexo plana? Por que o nome plano vem primeiro e não o lado convexo vem primeiro? Aí, nesse momento, muitos pensam, porque você citou assim primeiro. Não, independente do lado que olhar primeiro, o nome vai ser sempre para a gente plano convexa. Por quê? Bem, vamos analisar. Na verdade, olha o que acontece, galera. Vou pegar por aqui, né, para a gente poder ter uma ideia, tá? Quando eu tenho, por exemplo, o lado côncavo convexo, só para ficar fácil de ver, ó, porque não é convexo côncavo e é côncavo convexa, né? Na verdade, essa lente é formada por duas superfícies, ó, em que, por exemplo, se eu fosse fechar a circunferência a qual essa face está contida, ela estaria mais ou menos, ó, por aqui assim, ó. Tentar representar mais ou menos a circunferência a qual está contida aquilo ali. E a outra face seria mais ou menos, obviamente, pessoal, bem tosco o desenho, bem fácil, de fácil representação, tá? Repara que não está muito circunferência, porque está muito agudo, né? Mas tudo bem. De qualquer maneira, já dá para dar uma ideia. Repare que o raio de curvatura dessa face interna aqui é diferente do raio de curvatura dessa outra face aqui, tá bom? E vem o nome na frente, o primeiro nome, ou seja, o nome que vem na frente da lente, é sempre da face de maior raio de curvatura. Então repare que essa face daqui tem a boca mais aberta do que a de fora, né, que a boca é mais fechada. Logo, a circunferência a qual essa face está contida tem um raio maior do que a circunferência a qual essa outra face está contida. E que quem tem o raio maior nomeia sempre primeiro, tudo bem? Então, por exemplo, aqui a face côncava tem o raio maior que a face convexa, por isso o nome dessa lente é côncavo convexa, maior raio primeiro. Léo, e da face plana? Face plana é porque numa reta, qual é a melhor definição de uma reta? Se eu perguntar, você vai dizer assim, é a menor distância entre dois pontos. Tudo bem, só que tem uma definição ainda para complementar essa pequena definição, que é a menor distância entre dois pontos, cujo seu raio, né, a reta é uma curva que tem o raio tendendo ao infinito. Então, por exemplo, se eu pego uma curva assim, ó, ela tem um raio de um determinado valor. Conforme eu vou abrindo a curva, o raio dessa curva, o raio dessa circunferência, né, dessa curvatura, ela vai aumentando, do corte de curva, né? Vai aumentando, até o momento em que essa curvatura tende a uma reta. Aí o raio vai ser tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que vai tender ao infinito. Logo, com certeza, o raio da face plana é maior do que o raio da face convexa. Então o nome do maior raio vem primeiro, por isso o nome plano convexa. Aqui, côncavo convexa, porque essa tem o maior raio dessa, já falamos. Já na de bordas grossas, olha o que vai acontecer. Essa face aqui, ó, se olhar desse lado, nós temos uma face côncava, outra face côncava, então bicôncava é o nome da lente, tá bom? Essa aqui, o maior raio plano primeiro e o outro côncava, né? Lado côncavo, lado plano. E essa aqui, para diferenciar da de cima, nós temos a face convexo-côncava, o contrário.
Tudo bem? Então essas são as 6 lentes que a gente vai aprender. E nós temos que saber o seguinte, normalmente, por exemplo, quem está de óculos ou quem vê alguém de óculos, né? O que a gente pode perceber? Ao usar óculos, gente, na maioria das vezes, em 99% das vezes, nós estamos imersos no ar, tudo bem? Se a gente está imerso no ar, lembram lá da aula de refração que o ar é um dos meios com menor índice de refração, na verdade só perde para o vácuo? Então, o índice do meio, ar, ele é menor que o índice da lente. Quando isso acontecer, o índice do meio for menor que o índice da lente, deixa eu escrever aqui, ó. Quando o N do meio for menor do que o N da lente, qual é a correlação que nós vamos fazer? As lentes de bordas finas vão funcionar como lentes convergentes. E as lentes de bordas grossas vão funcionar como lentes divergentes. Ou seja, a lente convergente é aquela que converge os raios quando eles passam na lente, tá? Então, os raios passaram na lente e vão fechar num determinado ponto. As lentes divergentes são lentes que quando o raio passa por ela, o raio abre, beleza? E, Léo, acho que na minha prova eu não vou lembrar disso não. Aí tem uma notação que a gente utiliza, que é mais ou menos assim. Mais ou menos não, é assim, ó. A gente vai traçar a notação que vai ser assim, ó. Pá, uma delas, e a outra anotação vai ser essa aqui, ó, tá? O outro grupamento. Então, um dos grupamentos, o convergente ou o divergente, vai ser assim, e o convergente ou divergente vai ser assim, com essa representatividade no lugar dessas possíveis 6 lentes que nós temos ali, tá bom? Bem, qual delas é a convergente, qual delas é a divergente? Bem, por essa característica do N do meio ser menor do que o N da lente, na maioria das vezes, né? Vou botar assim no singular melhor, tá? N do meio menor que a da lente. Nós trataremos essa representação aqui, ó, como lente convergente, tudo bem? E essa outra representação como lente divergente. Muitas pessoas pensam assim, então a convergente é que tem a setinha para fora, a divergente é que tem a setinha para dentro. Não, isso não é seta, tá bom? Isso é a representação para te lembrar o grupamento que tem borda fina e o grupamento que tem borda grossa. Borda fina é o grupamento de lente convergente. Borda grossa é o grupamento de lente divergente. Tudo bem? Então, sempre que for convergente, eu vou utilizar essa situação. E sempre que for divergente, eu vou utilizar essa segunda situação.